Boa tarde a todos, são 14 horas, 1 minuto. A gente inicia mais uma reunião de transição do governo 2021 a 2025 para o futuro governo 25 a 2028. Nós temos indicados pela Comissão de Transição do Prefeito Eleito o coordenador Rui Fonsati Júnior, a Janice Aparecida Salvador, Marcelo Marques, Neuroci Antônio Friso, Moacir Neudivanzo, também indicados pelo atual governo, o coordenador Diego Bonaldo, que nesta reunião justifica a sua ausência, porque ele está representando o governo num evento importante no Bioparque, que me ajuda aí, Renato, de queijos, né? Isso. Vamos ver aqui certinho. Vamos lá, ver se eu tenho aqui anotado. Mas, enfim, é um evento que trata sobre as questões que envolvem as tecnologias do Bioparque em relação à cadeia de produção do queijo. Temos, então, hoje o coordenador desta reunião, Dr. Alexandre Gregório da Silva, Márcio Antônio Borges, Jadir Claudio Tonin e Andros Tudeschini Prestes. Também indicados da Câmara Municipal Dudu Barbosa, Chumbinho Silva. E também está estendido o convite para acompanharem as reuniões de transição a Associação Toledana de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Toledo, Observatório Social de Toledo, a ACIT, Associação Comercial e Empresarial de Toledo, Sindicato Rural de Toledo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Toledo, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo, a Associação Médica de Toledo, as universidades públicas e privadas, os escritórios regionais e órgãos públicos e estaduais, a DAPAR, de novo, o registro justificou sua ausência, todas as lojas maçônicas, a União Toledana das Associações de Moradores, a UTAN, que se faz presente através do seu presidente Artulino Rosaldo Hesper, a Mitra Diocesana de Toledo, a Associação dos Ministros Evangélicos, o Sindicato dos Servidores Públicos Ser Toledo, todos os sindicatos patronais e dos trabalhadores existentes no município, Lions Club, Rotary Club. Eu tenho a satisfação, então, de receber aqui o diretor da Funtec, o professor, engenheiro agrônomo, Renato Trache. Bem-vindo, Renato. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Deixa eu só pedir ao nosso coordenador, ADOC. ADOC é bom, não? É bom. E a expressão correta. Correto. Então, tá, o coordenador ADOC. Algum ofício que tenha sido... Não, prefeito, eu consultei o Diego Bonaldo, que é o coordenador, ele disse que não chegou nenhum ofício para, pelo menos até o momento. Nada, ok. Então, Renato, com você. Hoje vamos tratar da Fundação para o Desenvolvimento Sustentável Científico Tecnológico de Toledo, a Funtec. Perfeito. Muito obrigado pela atenção. Vamos começar já, então, com esse relatório geral aí da Funtec, com informações para o processo aí de transição, como já bem dito. A primeira situação, com relação às contas da Funtec, observa-se esses dados extraídos ontem, que basicamente os recursos da Funtec são para pagamento aí de pessoal, tá? Então está tudo de acordo com os demonstrativos aí de despesas desse órgão, conforme apresentado ali. Tá? Quanto ao trabalho em si da Funtec, algumas coisas são importantes ressaltarem e eles vão estar desenvolvidos em alguns eixos aí, como eixo de desenvolvimento rural e urbano. Um deles é a conectividade no agro. Então, em 2023, a partir do dia 31/7,
nós tivemos a liberação do sinal 5G para Toledo. Isso foi graças à lei das antenas, que foi já instituída em março de 2022. Facilitou bastante esse processo, atendendo aí as normatizações da Anatel. Essa lei das antenas é municipal. Essa lei é municipal, tá? A lei 2392 do município de Toledo, tá? Dentre as ações que foram desenvolvidas, as principais aí se referem vou apontar 3, que é uma prova de conceito, uma prova onde você vai desenvolver, vai detectar qual é a melhor tecnologia, visto que isso não tem ainda muito certo por algumas características do ambiente rural, que é principalmente no que se refere ao relevo, tá? Para isso foi trabalhado uma prova de conceito, POC, tá? Com a Liga Telecom, para o distrito de Concórdia do Oeste. Então foi feito o levantamento de todas as antenas, tudo que existe lá, foram visitados alguns produtores, algumas empresas aí sobre essas demandas de conectividade. A partir desses dados, dessas informações, incluindo fontes do Geoportal, foi conversado, foi puxado aí pela Liga Telecom um estudo técnico e econômico, tá? Para isso foi detectada uma baixa necessidade de usuários, o que encarece todo o processo, e a conclusão da Liga Telecom foi uma comunicação aí pessoal da inviabilidade sem subsídios para a instalação. E aí a gente entra em algumas outras situações que eu vou explicitar logo em seguida, tá? Então você tem hoje um custo bastante elevado para poder instalar a conectividade no agro, tá? Isso partindo do princípio de zero gastos com da prefeitura, né? Outro acompanhamento dentro dessa conectividade do agro foi um trabalho realizado junto ao Sindicato Rural, usando um sistema de antena via satélite chamado Starlink, tá? A conclusão também que você chega que para download, para baixar os dados, ela é muito boa, mas para upload ela tem restrição. Isso quer dizer o seguinte, tem o produtor, ele precisa mandar dados da sua propriedade, ele vai ter um certo grau de dificuldade com a Starlink. Então esse trabalho continua com o Sindicato Rural instalando em algumas propriedades para avaliação. Outro trabalho que foi desenvolvido foi junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para gerar uma outra linha de raciocínio que é via fibra ótica, tá? Todos os dados aí referente ao posteamento, por exemplo, que nós temos no nosso geoportal, foi encaminhado para lá, mais outros dados de declividade, densidade, propriedades, uma série de dados, e o mapa fez uma prévia disso, tá? A conclusão foi que nós precisaríamos de uma linha base de 150 quilômetros, aí é um custo aproximado de 10 mil o quilômetro, isso via poste, formando também um processo de redundância. Então, se por exemplo está exposto o fio, teve um rompimento da fibra, eu não deixaria de transmitir porque eu teria uma redundância, ou seja, ele seria no formato de anel, ela iria por outro caminho. E fibra ótica é bastante rápida, não seria impactado com isso. Um problema que foi apresentado foi a questão da viabilidade e inviabilidade do uso dos postes da Copel pelo custo. Hoje, obrigado. Hoje o custo deve estar aproximadamente R$ 7,00 por mês por poste. Teve uma negociação do MAPA, numa tentativa de conversar com o MAPA, a Anatel e a ANEEL, para tentar criar algum mecanismo, bem como o governo do estado, mas não se evoluiu para isso. Então, com relação à conectividade do agro, o processo foi esse tipo de estudo aí, tá? Então, Renato, então essas informações que se passam são os estudos realizados, sim, não estão cessados, ainda estão em evolução, poderá ter desdobramento e a futura direção da fundação terá já esse ambiente preparado para os avanços. Perfeito. Se a gestão futura decidir fazer os investimentos que estão propostos, em algum tempo poderá acontecer esta condição de termos uma conectividade melhor via
fibra ótica no interior. Via fibra ótica ou mesmo via rádio, que seria a opção via onda, via 4G aí, Certo. ou alguns comprimentos de onda. Quando a gente pensa 4G e 5G, a gente está pensando em geração, tá? E aí existem algumas bandas de internet ali que são trabalhadas nisso. E isso, o POC, ele vai tratar desse estudo, principalmente pelas interferências que tem declividade e presença de árvores, presença de estruturas. Mas esse é um caminho que nós não temos muito como fugir. A ampliação da rentabilidade ou das propriedades, segundo alguns estudos aí, mostra que poderia ser até de 9% só com a conectividade e usando tecnologias associadas a isso, entre 5% a 9%. Então isso aumentaria o BBP nosso aí de forma bem expressiva. Certo, e a necessidade de investimentos. Vamos Só um comentário, prefeito. Pois não, fica à vontade. Muita gente pensa que levar a internet para o campo seria basicamente agora por questão da emissão da nota fiscal do produtor. Sim, isso é uma questão prática emergente, mas se a gente imaginar que todo o funcionamento de máquinas e equipamentos no campo, seja para agricultura, seja também para a produção de proteína animal, hoje pode passar pela internet, através da internet das coisas. Então, nós não estamos falando de uma conexãozinha qualquer. Não é só para o agricultor passar o arquivo da nota fiscal do produtor. Que tem que levar, o senhor se referiu um dia, ao novo caminho para a agricultura que é a internet. Se a gente for pensar na internet das coisas, para conectar com máquinas e equipamentos, então é um tema que a gente viu um trabalho grande por parte da Funtech, mas que depende das multinacionais que operam esse segmento e basicamente em lucratividade de um sistema. O que está muito claro ali sobre a questão da resposta da Liga, né? Da inviabilidade econômica para isso. São enfrentamentos que precisam ser feitos. Né? Então, se permite também a questão da própria lei, né, que foi mencionada lá, a lei das antenas, existia já uma lei municipal, né, contudo essa lei era muito engessada e se tornava inviável, porque isso, que a gente sempre fala que o poder público ele precisa criar um ambiente favorável, contudo nessa questão da conectividade, tem essa questão da parte privada, de terem os interessados em disponibilizar esse acesso, né? Então, o que existia antes era uma lei engessada que, de fato, se tornava caro, porque o 5G, o Renato pode explicar melhor, ele depende de uma quantidade maior de antenas. As antenas têm que estar mais próximas. Então, se tornava inviável isso para uma empresa privada que tem interesses financeiros em estabelecer isso. Então, a alteração da lei veio nesse sentido, né, através do entendimento dessa gestão, que precisava alterar, de criar esse ambiente favorável, foi alterado. Contudo, tem essas pormenoridades que o Renato explica ainda, mas a gente vê que no âmbito do poder público, o que nós poderíamos ter feito para avançar nisso foi feito, que era criar esse ambiente favorável, e agora vem aí essa questão para que a próxima gestão e as próximas gestões trabalhem e fomentem cada vez mais nisso para chegar nesse patamar de atingir que a cobertura chegue a todos os espaços, esses, como que se chamam os espaços, são espaços vazios de cobertura da internet. Espaço vazio mesmo. Né? Para que consiga fazer essa cobertura e que tenha o acesso aí, principalmente na questão do interior. Né? Só reforçando, se fosse basicamente para só emissão de notas fiscais, nós poderíamos trabalhar com o sistema LoRa, tá? Que é um sistema bastante propício, porém ele é extremamente restritivo, ele só serve basicamente para isso. E hoje a tecnologia embarcada é um negócio fantástico, né? E nos últimos 2 anos evoluiu-se muito nisto aí. Outra situação, que esse aqui é um dos trabalhos que eu considero bastante importante, realizado aí por essa gestão, que é o georreferenciamento aí. Eu vou me ater principalmente nas áreas rurais, mostrando alguns exemplos de impactos aí. Vou ter que interromper um pouquinho a reunião aqui, fica registrado isso em ato,
Temos o Neurocifriso, que me parece estar aqui fora, para entender se vai ter reunião da educação às 2h30. Tá, eu vou, me retiro, falo que estou em reunião, se ele quiser participar dessa, a gente por trás, senão, porque até o momento não houve a resposta. Não, resposta. Foi encaminhado o ofício para... Minutinho só. Não sei, mais ou menos, dessas coisas. 14h30, eu tinha pedido. Era pra ter sido de manhã, deixa eu recordar. Não, eles tinham solicitado à tarde. Aí tinha colocado a proposta de ser de manhã, mas a Secretaria de Educação respondeu pedindo para colocar uma data futura, porque hoje tinha reunião com o núcleo. O que eles querem discutir depende da conversa que vai ter com o núcleo Isso. na frente. Então, É. Bem organizado. Bom, retomando. Eu fiz questão de falar com o Diego Bonaldo sobre a questão da comunicação. Certo. E o Dr. Rui Fonsati retornou que recebido o ofício no qual informávamos de que a Secretaria de Educação tem uma reunião com o núcleo, de que essa reunião com o núcleo depende para a reunião que eles pretendem. Só Isso, então essa foi a informação que eu passei para o Friso. Então, assim, fica registrado na ata, nesse intervalo aqui, desculpa, Renato, é que a gente mandou um ofício para a Comissão de Transição do prefeito Mário, avisando de que temos uma reunião na quarta-feira com o núcleo para fazer tratativas sobre o calendário escolar. E dentro dessa perspectiva, sugerimos neste ofício, inclusive de devolutiva de informação da reunião de quarta, uma sugestão para que esta reunião, que fora sugerido para hoje às 14h30, sobre educação, seja realizada na quinta-feira. Eu acho que é isso que temos aqui no ofício nosso, resposta. Não sei se tu tens acesso aqui ou não. Foi um ofício da Secretaria da Educação, acho que foi até lido aqui, Sim. na reunião passada. Aí foi mandado. Aqui, assim, ademais acerca da reunião, no dia 8/11, às 14h30, solicitada pelo ofício 12/2024 TC, informo que encaminho o ofício número 1835/2024 SMED, que informa que esta agenda está agendada reunião com o Núcleo Regional de Educação de Toledo para o dia 13 de novembro de 2024, quarta-feira às 9 horas, para tratar sobre a minuta do calendário 2025, em razão da necessidade de alinhamento de ambos os calendários para a organização do transporte escolar. Assim, caso seja do interesse da comissão do prefeito eleito, a reunião no dia 8/11/2024 pode ser adiada para o momento posterior a essa reunião com o Núcleo Regional de Educação. Sugerimos a data de 14/11/2024, às 14h30 para a realização da reunião. Por fim, ficamos à disposição para esclarecer providências que tiver necessárias, aproveitar a oportunidade do protesto destino em consideração. Esse ofício foi recebido Perfeito. pela comissão. E no dia 14, pela portaria 577, nós temos agendado FAPES, CAST e FUNREBOM. Porventura seja confirmado pela equipe de transição do prefeito Mário a realização desta reunião da educação, a gente antecipa para amanhã do dia 14 ou posterga em outra data, conforme melhor aprover também para a equipe de transição do prefeito eleito.
Prefeito, só para constar, para que fique claro depois na ata, né? O trecho que eu li aqui é do ofício 02/2024, do dia 7 de novembro de 2024. Assunto: resposta aos ofícios 5/2024 TC e ofício 12/2024 TC. Que inclusive reforço para que, a confirmar isso, leia-se a ata do dia 7, que lá também está a íntegra da leitura. Muito bem, coloco toda essa parte da suspensão da reunião e a fala do Dr. Gregório e a minha, para que fique destacado. E agora sim, Renato, convido você a continuar. Eu fiz o convite para o Friso participar da reunião, mas ele justificou que hoje será anunciado parte do secretariado do prefeito Mário, ele precisa estar presente neste anúncio. Então, compreendido também a sua não aceitação para estar neste momento aqui conosco. Renato. Muito bem. Continuando então a questão do desenvolvimento rural e urbano, o georreferenciamento aqui das áreas rurais, que é o que vou dar ênfase aqui, mostrando também alguns impactos desse georreferenciamento. Uma das características é esse plano altimétrico com curvas de nível de 5 e 5 metros. Isso nos permite ter uma avaliação mais precisa até de como estão os terraços, a questão de conservação de solos. Para o setor imobiliário, isso permite valorar ou precificar o valor das terras, é uma grande ação aí para ajudar aí os técnicos dentro da área do agronegócio. Esse processo do georreferenciamento, Renato, é um contrato que a gente tem com a empresa DRZ, que fora feito toda a leitura urbana e rural. Aí a Funtec contribuiu para a topificação, para a indicação de quais eram essas atividades, o que poderia ser útil para os técnicos, para as imobiliárias, para os agrônomos, para os arquitetos também, para os engenheiros, para os bancos também. Isso tem um papel bem importante que eu já vou mostrar. E também é importante registrar que nós estávamos com muita determinação para o ano de 2025 para frente, mandar uma lei para a Câmara, permitindo uma lei autorizativa da Câmara para a Prefeitura, para que todos esses estudos aqui que estão feitos estejam à disposição, estivessem à disposição do setor produtivo, tanto questões urbanas quanto rurais, de informação, de obras, enfim, está aqui à disposição. Vai do futuro governo em querer ceder isso para a comunidade, naturalmente, dentro dos preceitos legais, com a lei autorizativa da Câmara, se porventura aprouver essa decisão para o prefeito eleito. E aqui outro exemplo dentro disso, que impacta também a questão de conectividade, que é o georreferenciamento de cada um dos postes de energia elétrica existente mesmo na área rural. Tá? Aqui uma situação que é a questão do CAR, Cadastro Ambiental Rural, que também serve para a parte de fiscalização do agro. E também aqui entra um detalhe importante para os bancos: existe uma restrição de acesso ao crédito quando o CAR tem sobreposição superior a, se não me falha a memória, 25%. Quem tiver falha no CAR não pode pegar empréstimo. E o nosso geoportal permite você visualizar isso e até, usando alguns aplicativos, determinar qual é a área de sobreposição. Se observar ali, tem umas linhas duplas ali que não deveria existir. O em amarelo é a parte que está registrada na prefeitura, é o cadastro da prefeitura, e o em rosa ali é o CAR. Então tem uma discrepância bastante grande. Eu peguei a região de Concórdia do Oeste só como exemplo ali. É uma informação relevante para o futuro. Relevante, perfeito. Aqui também tem um grau de relevância bastante importante no que se refere à questão de águas para o município de Toledo, que é todo o levantamento aí das nascentes, toda a hidrologia, todas as outorgas que existem dentro do município, no caso das outorgas, tanto em área urbana quanto
em área rural, para esse precioso bem que nós temos, que é a água, tá? E esse é um grande desafio se nós quisermos ampliar aí o desenvolvimento da piscicultura, por exemplo, né? E parte também da conservação ambiental. A parte de solos permite você trabalhar mais facilmente com a área de conservação de solos, e este é um outro grande desafio. Os nossos solos, se ocorrer uma chuva de alta intensidade, como ocorreu no Rio Grande do Sul, possivelmente nós teremos grandes perdas nas nossas áreas agrícolas aí. Então, esse levantamento da classificação de solos, que a gente contribuiu lá para ser instalado, tem vital importância para esses programas. Esses dados, Renato, também, eu acho que é importante nós colocarmos aqui, são muito balizadores para Políticas. a tomada de decisão do município, mas também para a gente construir e consolidar este evento do InovaMeet, porque isso aqui também aflora as informações que podem nortear as ações dentro do InovaMeet para a gente aprofundar o conhecimento da cuidado com água, com solo e as definições de produção de proteína animal. Isso é extremamente importante. Pegando aqui o exemplo da parte de hidrologia, isso potencializou um trabalho que é um impacto do InovaMeet, que é a Unidade Mista de Pesquisa e Inovação da Embrapa, de desenvolver um mapeamento dos potenciais locais para implantação de tilapicultura no estado do Paraná. Nós extrapolamos a fronteira com a presença da UMIP, que surgiu a partir do InovaMeet, tá? Isso foi um grande marco do InovaMeet. Está implantado no Bioparque, para que pudesse extrapolar isso para o Paraná inteiro. Inclusive tem um recurso do governo do estado para implantação do laboratório lá. Perfeito, isso também, e a partir dali você tem esse laboratório de águas, que é assim chamado, para que possa se fazer uma análise, visto que o fator que vai impedir o crescimento de Toledo possivelmente será água, tá? E aí, com esse laboratório de águas, a ideia é trabalhar com os reusos de água e também, aproveitando aqui, dentro do impacto do InovaMeet, a questão da mudança da forma como o IAT trabalha as suas normativas, alterando suas normativas. Isso também foi uma discussão que foi apresentada no InovaMeet, para que se criem mecanismos facilitadores e preservadores também do ambiente, obviamente, para o desenvolvimento de uma das cadeias de proteína importante para o município, que é a tilapicultura. Então, todos esses estudos, eles são ferramentas que têm que ser usadas para políticas públicas de desenvolvimento de todos esses setores aí, da área de proteína animal, tá? Rapidamente aqui, outras questões, a questão de preservação ambiental, a área declarada, isso daí também é importante para a fiscalização, para os programas aí que venham a serem implementados, né? Aqui um detalhe importante, que é esse plano altimétrico, que ele permite hoje, pela resolução que nós temos, um engenheiro fazer o projeto de um aviário, por exemplo, sem necessidade de ir até o local para fazer o engenheiro não, mas o topógrafo, e para fazer as medições iniciais. Por aqui ele consegue fazer o projeto sem necessidade, visto que a precisão está em 10 centímetros. Isso aqui está à disposição. Isso está à disposição no geoportal do nosso município. Tá? Então, aí é o trabalho de divulgação disso para toda a comunidade, que também já foi feito isso, já fiz em alguns eventos aí também essa amostra aí, tá? A outra situação, dentro da Funtec, de desenvolvimento aí da área rural e urbana, a questão do trabalho feito junto com o SESI e Senai, referente à mitigação de mau cheiro em área urbana, proveniente da indústria, das indústrias de forma geral. Então, envolveu uma série de indústrias, chegaram algumas origens e, a partir dali, foram apresentados para essas indústrias algumas tecnologias para mitigar cheiro. Tanto é que nos últimos anos tem reduzido bastante esses problemas de poluição aí
aqui em Toledo, tá? Outro ponto a ser trabalhado aí, outra linha, é potencializar programas de desenvolvimento regional, e aí entra a implantação do Instituto Federal do Paraná aqui em Toledo, tá? Então, a Funtec foi responsável aí para o fornecimento de dados, junto com a Secretaria de Administração, o que permitiu gerar o projeto político-pedagógico, tá? Do IFPR Toledo, Campus Toledo. Para isso, o comprometimento da Prefeitura, vale ressaltar, são de até 4.200 unidades de alimentações por dia, via cozinha social, é isso que consta no documento. Ressaltando que a responsabilidade do restaurante do IFPR é da própria IFPR. E que o transporte público, em função da Lei Mais Mobilidade, de 2405 de 22, Lei Municipal, permite que esses alunos sejam deslocados para o Bioparque sem ter ônus nenhum para eles, o que facilitou bastante nas negociações e nessa vinda do IFPR para cá, para Toledo. Que é uma realidade agora. Que é uma realidade agora. Só para registrar, não é? Claro. Então foi assinado esse termo de compromisso, esse convênio, para a vinda do Instituto Federal do Paraná. O município apenas disponibiliza refeições para os alunos e transporte. Então, é de tamanha importância a vinda desse instituto para a vida acadêmica, digamos assim, e do desenvolvimento científico e tecnológico a partir do ensino médio, para alunos que efetivamente tenham afetividade aos temas propostos no projeto político-pedagógico. Então, o município tem agora a obrigação, e essa é uma informação importantíssima para o futuro prefeito, de que ele tem de dar essas condições. Inclusive, não é, Andrews? Você, como secretário, isso também está disponibilizado na lei orçamentária. Né? Está lá, e aí o cumprimento disso é fundamental. Talvez, dentro dessa perspectiva, a informação também relevante, o valor estabelecido para o Toledo é Mais Mobilidade na última lei de autorização de repasse precisa ser revisto. Por quê? Porque certamente ampliar-se-á o número de linhas para a ida ao Bioparque. E, naturalmente, ampliando-se isso, afeta diretamente a formação da planilha de custo, que vai promover o fechamento mensal. E, naturalmente, a empresa, por força de lei daquilo que está contratualizado com ela, exigirá o valor do desequilíbrio que isso possa causar. Então, é um compromisso que o município assume como institucionalidade e que deverá ser cumprido pelo prefeito eleito. Perfeito. Dentro desses objetivo aí da Funtec, de potencializar programas de desenvolvimento regional, a representação junto ao AGUNI, que é um programa do SET, né, da Secretaria de Tecnologia e Inovação, Secretaria de Educação, Tecnologia e Inovação, onde ele traz os problemas das indústrias para dentro da universidade. O nosso papel foi o de avaliar esses projetos e ver qual que se enquadrava dentro dos recursos provenientes dessa Secretaria Estadual. Tá? Isso também tem um impacto importante na economia. Algumas outras participações, o Futec Toledo, Iguaçu Valley, o CT de Energia, a Câmara Técnica de Energia também do POD, o nosso aqui, Iguaçu Valley Toledo, dentro dos Câmara Técnica de Educação, a qual sou coordenador disso, dessa Câmara também fazendo alguns movimentos para a melhoria da educação dentro do município de Toledo e dos 54 municípios que fazem parte aí do POD. Além do Contur, CODET, CONCIT e também a participação no plano de arborização do município de Toledo.
Cabe aqui ressaltar, então, dentro dos eventos aí, o maior deles, com toda certeza, é o InovaMeet. O InovaMeet, ele tem algumas características extremamente importantes, que é trazer aquelas tecnologias emergentes, aquelas tecnologias que estão para entrar no mercado nos próximos 2, 3 anos e mostrar isso para os produtores, para os técnicos. Tanto é, e também para os estudantes. Tanto é que no último InovaMeet nós tivemos aproximadamente 1.000 técnicos em 2024, 1.000 estudantes e em torno de 600 produtores presentes ali. A participação aí massiva do MAPA, todos os anos nós tivemos a presença do Ministério da Agricultura, do SEBRAE, várias Embrapas participando também, e o papel da Funtech é a organização técnica desse evento. Tá? Quais são os impactos aí que nós já tivemos? Um dos grandes ganhos é que o InovaMeet já está incluso no calendário de eventos da Embrapa. São só 14 eventos no Brasil que a Embrapa apoia. E o InovaMeet, em seu 3º ano, já está incluído dentro desse material. É uma informação importantíssima. Então, veja, o primeiro InovaMeet que houve, a gente, como institucionalidade município, conquistou a Embrapa para Toledo. Já em decorrência dos outros 2 que aconteceram e da relevância que este evento tem para as questões tecnológicas, de inovações, de informações, enfim, todo esse universo que se tem no InovaMeet, ela já, mesmo jovem, inclusa num calendário nacional de uma empresa cinquentenária, que realiza eventos pelo Brasil, só 14 eventos. Só 14 no Brasil. 14 no Brasil. Destes 14, o InovaMeet está presente. Por isso, nós, esta semana, aqui uma informação relevante para o futuro prefeito, já mandamos uma lei para a Câmara votar este ano, autorizando que o município faça a realização em parceria com o Sindicato Rural e Associação Comercial, dando o suporte de investimentos no valor de até R$1 milhão, para que se possa consolidar Toledo como um corredor importante de negócios, de palestras e de uma espécie de turismo, inclusive, de eventos, extremamente qualificado. Então, é fundamental que haja, por parte do governo eleito, do prefeito Mário, eu tenho certeza absoluta, ele sentando na cadeira de prefeito, ele vai fazer com que o InovaMeet cresça ao longo dos anos, porque é um evento importantíssimo para o setor de suínos, aves, peixes, a bacia leiteira, as questões que envolvem até a agricultura, porque conservação de solo e todo esse processo de cultivo da água também são fundamentais para quê? Para a economia do município de Toledo. Então é um evento de tecnologia que se encaixa muito bem no perfil de produção, de tecnologias, de inovações que a gente está construindo ao longo do tempo. E fecha, né? Está a palavra que o prefeito eleito gosta de usar, está em sinergia com o Bioparque. Então, importante que se registre esta minha fala e coloque-se em negrito para que seja observado pelo prefeito eleito, porque até não está presente aqui nesse instante a equipe de transição e que essa informação é deverasmente relevante, não é, Renato? Perfeito, e cabe destaque aqui mais alguns outros detalhes do impacto aí do InovaMeet. No InovaMeet a Embrapa realizou a Embrapa Conecta, que é aquelas tecnologias que são os ativos da Embrapa, que elas expôs
para as agroindústrias, para o agronegócio aqui de Toledo. Este ano eles tiveram uma agenda de um dia inteiro falando com as empresas, colocando aí mecanismos legais da Embrapa, das empresas também, todo esse ativo de pesquisa para que as empresas pudessem incorporar seus portfólios e assim ampliar os seus produtos, seus processos e tudo que encaminha. Com isso, a economia do município também se desenvolve. Esse é um ponto que merece destaque. Possibilitou também a gente realizar o Mapa Conecta, onde as startups, as 10 melhores startups ou startups apontadas aí, fizessem a apresentação dos seus pitches aqui no Inovamit, para que os empresários de Toledo e da região, o oeste como um todo, ou a quem quiser, vissem essas tecnologias e embarcassem elas dentro das suas empresas. E eu acho que esses são pontos aí que merecem destaque, valorizando também as startups aqui da região, através do Inovamit Conecta. Tá? Então, isso são pontos aí para o desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de startups, desenvolvimento de novas empresas. Eu acho que é importante esse capítulo da Funtech do Inovamit, porque, na verdade, como a gente é referencial em todo esse processo de produção, de quantidade, de expertise do nosso produtor, de empresas, de fornecedores de serviços, de tecnologias, de infraestrutura para o setor, o Inovamit ele vem como uma espécie de guarda-chuva para evidenciar toda essa riqueza. É lógico que, ao passar do tempo, como foi Show Rural em Cascavel, esse ambiente de discussões, esse fórum de debates que é o Inovamit, ele, ao longo do tempo, evolui e estabelece, então, Toledo como um referencial para a América Latina na discussão da proteína animal. Não é? Perfeito. Isso está causando um impacto que tivemos a presença de alguns chineses observando o Inovamit também. Tá? No último Inovamit, tinha empresas da China observando o que nós estamos fazendo, o que nós estamos trabalhando aqui. Né? Importante. Então, dentro desse Inovamit, que já foi apontado pelo prefeito Beto, a questão da unidade mista de pesquisa e inovação aqui para Toledo. Tá? Alguns trabalhos já executados, ou que estão em execução, que são extremamente importantes para nós aqui. Um deles, por exemplo, é a tilápia geneticamente editada, em que eu aumento o rendimento de filé. Se nós pegássemos e tivéssemos todo o nosso plantel de tilápias editadas geneticamente, que não é melhoramento genético, não é transgenia, é edição gênica, é uma outra tecnologia utilizada para salmão, que foi adaptada para tilápia, nós teríamos um aumento, sem mexer em absolutamente nada de custo, de 900 toneladas de filé de tilápia a mais. Esse é um número bem interessante, fazendo uma projeção muito simples, se for para assim dizer, tá? Quer dizer, você aumenta a espessura do filé. Exatamente, em 2%. Linguagem bem popular. Exatamente isso. Você melhora o rendimento de carcaça. Você passa de 33% para 35%, só com a edição gênica. Tá? E essa é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Pesca e Aquicultura, que está à disposição aqui hoje do Brasil inteiro aí, tá? Outro mercado aí potencial, que está dentro de um outro tópico que é exportações, é a tilápia chamada YY, um supermacho, em que você não usa mais hormônio para fazer reversão sexual. Então a consequência disso é que abre o mercado europeu, que não aceita reversão sexual por hormônio. Então você tem uma abertura potencial de mercado europeu para o nosso filé de tilápia também, por uma tecnologia desenvolvida junto ao MIP aqui de Toledo e a Embrapa Pesca e Aquicultura. Né? Dentre as exportações, cabe um ponto importante, que se não tivéssemos isso, haveria a entrada de filé de tilápia
de forma irregular no Brasil. Esses estudos da Embrapa com relação à exportação detectaram uma importação de filé de tilápia que foi notificado todos os órgãos sanitários para fazer essa fiscalização, visto que nós não temos protocolos para isso, para importação de filé de tilápia, e literalmente bloqueou a entrada disso, que poderia trazer risco à nossa tilapicultura aqui no Brasil. Então esse é um impacto também a partir de um trabalho que a gente desenvolveu no Inovamit, né? Outra situação, ordenamento territorial da aquicultura, que eu já falei anteriormente lá, quando falei do georreferenciamento. O sistema de gestão ambiental da suinocultura é outra ferramenta que está sendo implantada junto ao IAT, alterando as normativas, e aí a gente participou também da discussão dessas normativas para melhor equacionar a liberação ambiental. Então, hoje, para você ter essa liberação para a suinocultura, você é feito com um formato que é bastante complicado e sem muita precisão. Com o sistema de gestão ambiental já implantado em Santa Catarina, o Paraná passa a ter um controle muito mais intenso e muito mais facilitado para a liberação da outorga para a produção de suinocultura. E isso alterando índices, inclusive, que eram muito antigos e hoje foram atualizados aí via impacto do Inovamit, que também foi discussão algumas vezes desse tema, né? Vale que é um capítulo importante novamente, hein? Muito importante. O Inovamit, ele impactou muito. Em 3 anos é quase indescritível o impacto aí que ele promoveu dentro do município, né? Informação importante para o prefeito eleito. Dentro desses eventos também, o seminário da região sul aí de arborização urbana, que a gente participou na área de tecnologias para arborização urbana, que levou como base também o nosso plano municipal de arborização, além de trabalhar com outras questões, como a questão de resíduos na agenda para o desenvolvimento sustentável, que é outro problema. Desculpa, Renato, que houve também uma contribuição para isso do georreferenciamento. Sem ele, você não é ferramenta. O georreferenciamento é uma ferramenta que ajuda para todos esses processos aí. Então, dentro da tecnologia apresentada, foi o mapeamento de todas de uma parte das árvores que existe, dos indivíduos arbóreos, como eles falam, sendo georreferenciado, onde você tem toda a característica da árvore, a espécie, a altura, a que distância que está do meio-fio, o estado sanitário, se é exótica, se é nativa. Então, uma série de informações que potencializam muito o planejamento para a arborização urbana. Sim. Alguma informação, Anderson, sobre isso? Não, perfeito, é isso. Só é importante reforçar que esse é um das finalidades de toda a contratação que foi o geoprocessamento como um todo, né? Então foi uma contratação de um cadastro multifinalitário, que foi feito todo o levantamento, tanto de ruas, os indivíduos arbóreos, postes, boca de lobo, enfim, várias informações dos imóveis, inclusive, no município que está dentro daquela ideia de deixar o município na palma da mão, né? E isso faz com que a gente tenha as informações e que a gente consiga implementar serviços para o cidadão, a busca por serviços de forma automatizada e de forma através da internet, porque as informações estão todas ali. Então, com isso, a gente consegue ter uma visão mais detalhada do município, tanto na questão de infraestrutura, né? E, então, isso é um dos pontos dentro de um processo como um todo, que inclusive houve até questionamentos em função do valor da contratação, mas a gente consegue facilmente demonstrar de que tudo que está abarcado e que com as evoluções que tiveram e o que foi implantado, que isso por si só já paga o custo dessa contratação. Perfeito. Então, dentro dessa questão de programas culturais também, a gente fez uma iniciativa de fazer um programa, mandar um projeto lá para a Lei Rouanet, que acabou sendo aprovado. Só que aí surgiu um pequeno problema, veio em dezembro a liberação, que se era para o Natal já não haveria condições de captação. Então,
ele acabou sendo abortado, não se promoveu mais nada, tá? Ok. Aí dentro dos eventos, uma série de eventos, sempre focando aí a questão do desenvolvimento regional, desenvolvimento local principalmente, uma série de palestras aí para o trabalho de educação, de formação, ênfase aí a questão da discussão que já existe nesses eventos junto à Associação Comercial e Empresarial de Toledo e o Sindicato Rural, do Inovamit 2025, que vai ser realizado em junho de 2025, se assim for a vontade do novo mandatário de Toledo. O que seria, se não saísse isso, uma perda relevante do ponto de vista tecnológico, inovação e de formação de pessoas, e especialmente referencial do município. Seria um grande retrocesso no desenvolvimento tecnológico de Toledo. Essa é a realidade. A Câmara tem a responsabilidade de votar agora a autorização. Reforçando aqui, só outra dentro dessas parcerias estratégicas, a parceria que existe com a Fundação Assis Gurgas, com a FM Educativa, tá? Que é um convênio desde 2001, e aí permite a Prefeitura vincular 120 spots rotativos aí de 30 segundos, bem como um programa semanal de 60 minutos. Também com o Iguaçu Valley, a Funtec fez uma parceria, e Cientec, que daqui a alguns dias está trazendo alguns caminhos, aí, alguns palestrantes da América Latina mostrando os arranjos de tecnologia dentro da Argentina e dentro de Colômbia também, em Medellín. Isso é importante ressaltar que o Iguaçu Valley partiu do Iguaçu Valley, começou a criar um corpo e ele saiu de dentro de uma Câmara Técnica do POD. Ele continua ainda hoje como Câmara Técnica do POD. Essa foi uma decisão, se saía ou não saía, sim, e ele permanece dentro do POD como uma Câmara Técnica de Inovação. E assim como o prefeito eleito Mário, nós também fomos fundadores do POD lá em 2013, em Foz do Iguaçu. Estávamos lá junto com o deputado Miqueleto, hoje, antes prefeito de Assis e prefeito eleito de Assis Chateaubriand. Então, o prefeito Mário sabe muito bem como funciona isso, porque é integrante do POD e defende o associativismo. Por isso que eu não vejo qualquer problema de realização do Inovamit. Que faz parte do calendário do Iguaçu Valley, portanto do POD também. Veja só. Muito bem. E aí, alguns treinamentos dentro da área que é o fator de desenvolvimento humano, dentro da Funtec, que aí alguns treinamentos para a Endur, para a Cozinha Social e para a Secretaria de Assistência Social. Isso, na verdade, não é, Renato? Foi essa nova roupagem que foi dada para a Funtec, elevando ela como realmente uma fundação que permeia um guarda-chuva muito forte de gestão no município de Toledo. Então, registre-se também, né? Perfeito. Algumas outras ações adicionais, que eu não entrei muito em detalhe, porque pertencem muito mais intensamente a outras secretarias, como o CPSI, o Contrato Público de Solução Inovadora, que foi uma situação bastante ímpar. Nós somos o primeiro município a trabalhar realmente com a Lei Complementar 182, que é o Contrato Público de Solução Inovadora. Isso merece destaque aqui dentro do Estado do Paraná também. Vinculada à DSECO, né, a Secretaria. Outro trabalho também ajudando, contribuindo aí com a DSECO, a questão do Upgrade Milk, tá, que é uma proposta lá para melhorar o processo de produção de leite dentro de Toledo, tá, que está em andamento também. Uma outra ação foi estudo aí para a questão de monitoramento de não conformidades dentro do município de Toledo, tornando o município proativo e não reativo aos problemas que aparecem. Esse é um outro detalhe importante aí também. Esse era o processo que a gente estava evoluindo para implantar no futuro. Como nós nos elegemos, fica aí a sugestão para o prefeito eleito. Isso aqui, na verdade, foi apelidado de e-vereador.
Vai acabar com a função Só de para vereador. registrar nesta transição. E aí, outras ações também, que é a questão do drone para monitoramento da dengue. Foi feito todo o ETP, o ETP, dentro da visão tecnológica, aí foi passado para a Secretaria de Saúde, para que ela pudesse trabalhar isso da melhor forma possível para reduzir aí o impacto da dengue. A revisão do plano de arborização também foi outra ação que a gente desenvolveu, já falado anteriormente. E antes de nós termos o SEI, nós tínhamos aí um estudo começando com a questão de assinatura digital. Tá? Então esses são alguns dos trabalhos. Isso é o que eu encontrei na internet. Muito bom. Então esses são os trabalhos aí que a gente executou frente à Funtec. Muito bem. Aqui mostra que a Funtec precisa ter gestão de gente que tem conhecimento acadêmico, científico e sob o ponto de vista tecnológico, porque pode evoluir bastante. Eu agradeço, Renato, o teu desempenho na Funtec. Foi bom contar contigo lá. Temos ainda tarefa até 31/12 e vamos buscar ainda evoluir dentro daquilo que seja possível. Mais alguma consideração? Perfeito. Muito obrigado. Nosso coordenador ad hoc, Dr. Alexandre Gregório da Silva, alguma informação? Não, prefeito, sem... Não recebemos nenhuma informação, nada. Algum registro, tudo certo? Parabenizar pelo trabalho, né? Porque a gente vê a cada dia que passa inovação, tecnologia, e a Funtec tem esse papel importante, né? Eu acompanho desde o início, 2021, né? Qual que seria a finalidade, né, da Funtec, e aí o Renato trouxe essa cara tecnológica, uma fundação de tecnologia. Parabenizar mesmo pelo trabalho, é excelente, é importante ver que a evolução gigantesca que aconteceu nesse período. Parabéns e penso que o novo governo tem muito subsídio a partir dessas informações, muito transparente, de maneira aí que eles vão poder dar continuidade a esse grande trabalho. Parabéns. Obrigado. Andrews? Perfeito, só reforçar as palavras do Dr. Gregório nesse quesito da tecnologia. A gente vê no mercado que a tecnologia, a evolução ela é muito constante, então a administração pública não pode ficar refém e não acompanhar essa evolução. Então, me parece que talvez desde a sua criação, a própria Funtec talvez, dentro dos seus objetivos, atuou no que tinha que atuar, mas dentro dessa gestão foi trabalhado justamente nesse sentido, através do Renato e lá da Funtec, de buscar essas implementações, buscar essas novas tecnologias e, de fato, trazer para dentro da gestão pública para, de novo, aquilo que a gente falou, criar sempre um ambiente favorável. Maravilha. Márcio Pena Borges. Só dizer, prefeito, que hoje Toledo, graças ao trabalho da Funtec, especificamente do Renato, é um dos destaques do Iguaçu Valley, né? Os ponteiros do trabalho de avanço da tecnologia na região. Muito brevemente, mas acho necessário fazer um resgate. A Funtec teve um papel fundamental na história de Toledo, no desenvolvimento de Toledo, talvez nas suas primeiras 2 décadas lá atrás, 80, 90. Depois disso vieram aí 2 décadas de decadência, onde a Funtec só não fechou, só não acabou por causa da concessão de rádio, porque se perderia a rádio educativa, e ela foi, durante muitos anos, só um posto a ser ocupado, e via de regra foi ocupado mais em razão da realidade política e da necessidade política dos governos do que o papel que uma fundação pode desenvolver. A Funtec era um desafio para nós, como é um prefeito eleito, mas a forma que se encontrou, prefeito, porque a Funtec não tem quadro técnico, ela é tecnicamente, juridicamente uma fundação constituída, como qualquer uma outra fundação, mas para que ela possa desenvolver
com plenitude o trabalho, o potencial que tem, inclusive de captação de recursos, ela deveria ter um corpo técnico. Isso aí estamos falando em jurídico, em contábil, em controle interno, em administração, enfim, analistas, servidores. É um desafio realmente muito grande. Mas para sair da inércia de um órgão semi-morto, a gente encontrou a fórmula de construir um processo de sinergia com a estrutura da ABSECO, que também nasceu com essa aspiração de desenvolver a economia também através da inovação e da tecnologia. A gente conseguiu sair do status quo lá embaixo, rebaixado, onde a Funtech se encontrava, para um processo atuante de conquistas, de avanços, mas tem uma limitação, sem estrutura, sem corpo técnico, sem um direcionamento, fatalmente a Funtech corre o risco de voltar a ser um cabide de emprego. Acho que essa é uma tentação. A nova administração deveria evitar e acelerar no sentido de constituição de uma estrutura para a Funtech, que pode se direcionar para qualquer segmento. Ela não é necessariamente de difusão tecnológica, mas acho que esse modelo, com o pouco que se tinha, foi possível fazer muito, e fica o exemplo de que é possível sim. Talvez não tenhamos feito tudo em função dessa falta de estrutura, mas tiramos a Funtech daquele estágio de acamada na UTI. A Funtech foi útil, a Funtech ajudou a produzir propostas e avanços. Eu acho que é essa lógica que a nova administração deveria aproveitar para que a Funtech não volte a ser só um cabide de emprego. Muito bem. Bom, encerramos então a reunião de informações sobre a Funtech para a comissão de transição do prefeito eleito, especialmente aqui cabe muito ao prefeito eleito a tomada de decisão, mas eu sei certamente que pelo sentimento que o Mário tem, pela vivência que tem nos setores, especialmente de discussão dentro do programa Oeste de Desenvolvimento, potencializará ainda mais a Funtech. Esse é o nosso desejo, é por isso que a gente está aqui, para prestar a melhor informação em todas as áreas da gestão. O que estamos fazendo, mesmo sem a presença da equipe de transição, são informações totais, plenas, absolutas e de forma muito detalhada, como se fosse um tutorial de informações, sim, mas de gestão pública. Hoje é 8 de novembro de 2024, são 15 horas e 5 minutos. Encerramos esta semana, então, com as apresentações que foram pertinentes, parte da Saúde, Cultura, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Humanos e a Funtech. No dia 11, segunda-feira, nós voltamos neste horário, às 14 horas, com horário até às 16, para prestarmos informações do novo modelo de ouvidoria geral que se implantou, para que também o prefeito eleito, com sua equipe, possa ter acesso a todas as informações. Muito obrigado por você que assiste, e o nosso abraço fica também à comissão de transição do prefeito eleito, que certamente tem designado os seus agentes que farão parte do governo para fazer a assistência desses tutoriais de informações da transição. Forte abraço, bom final de semana, agradeço o Daniel Silva, Fabiane Trento, Lucas Caetano, Jaqueline de Moraes, pela assistência
também técnica aqui. E, especialmente, ao presidente da UTAN, da União Toledana das Associações de Moradores, o Artulino Hesper, por estar presente nas reuniões. Forte abraço, mais uma vez, bom final de semana.